fazer para receber 2 salários mínimos de aposentadoria? Essa é a resposta que eu vou te dar hoje nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal INSS Sem Perrengue. Se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no INSS, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Hoje eu vou fazer uma coisa diferente aqui. Eu vou abrir para você a caixa preta dos cálculos do meu escritório. De uma forma bem simples e objetiva, eu já deixei pré-preparado aqui um personagem que a gente vai chamar de teste 2 salários mínimos, para te mostrar exatamente como que funciona o cálculo dos benefícios de aposentadoria. E esse nosso personagem, ele está completando 65 anos hoje na data do nosso cálculo, e a gente vai simular ali diferentes situações de tempo de contribuição e de histórico de valores de contribuição para você entender melhor como que funciona isso, tá? Então eu vou dividir aqui a tela. Vamos mostrar aqui, mas espera que eu estou dando spoiler. Vamos começar do começo. Então, eu fiz aqui esse personagem chamado Teste 2 salários mínimos para não expor dados de ninguém e fiz alguns lançamentos aqui bem simples. Então, neste primeiro lançamento, nós temos a simulação de uma aposentadoria por idade do nosso querido teste, onde ele está completando 65 anos e tem exatos 15 anos e um dia de contribuição para o INSS, para ficar bem simples de visualizar mesmo, tá? Então, depois de lançar todas as informações aqui, de fazer as conferências, CNIS, carteira, tal, aqui está praticamente do meio para o final do processo de cálculo, tá? Só para você entender. Mas quando já foi feita toda essa triagem e tal, a gente chega aqui no sistema de cálculo, meu escritório usa o cálculo jurídico, já sou cliente deles há muitos anos, e a gente vem aqui nessa tela para entender a situação do cliente. Sabe quando você pergunta alguma coisa e o advogado responde depende, e você fica pé da vida, para não falar um palavrão nesse vídeo? Eu vou te explicar um pouquinho, talvez você entenda melhor. Quando a gente vai calcular a aposentadoria de uma pessoa, você tem aqui, por exemplo, pelo menos 13 regras ao mesmo tempo, entre as regras depois da reforma, as regras de antes da reforma e as regras de transição. Isso sem dizer que não estão aqui as aposentadorias do PCD, as aposentadorias especiais do professor, aposentadoria por invalidez e assim vai. Então são muitas possibilidades. Não é mais como antes. Eu tenho tanto tempo de contribuição, posso aposentar? Sim ou não? A gente tinha como dar essa resposta e o que variava ali, às vezes, era a questão do salário, porque tinha, conforme mais jovem era a pessoa, tinha a incidência ali do fator previdenciário, que hoje ainda tem uma das regras de transição, nas regras do direito adquirido, mas enfim, para não complicar muito, eu fiz o mais simples possível do nosso querido teste, tá? Então, aqui, com 15 anos de contribuição em um dia, 65 anos de idade e 181 meses de carência, o nosso teste, ele preenche todos os requisitos para aposentadoria por idade. A diferença entre carência e tempo de contribuição, eu tenho um vídeo bem explicativo aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição, se você quiser entender melhor. Mas, basicamente, ele pagou ali 181 meses em dia, preencheu carência, tempo de contribuição e idade mínima, ele vai se aposentar. Só que quando a gente vai ver os salários de contribuição, aqui ele sempre contribuiu com base em salário mínimo. E aí não há muito, não tem muito milagre, né? Ele vai receber salário mínimo como aposentadoria. Então, aqui depois de lançar todos os salários de contribuição ali, de fazer as conferências, aqui é um resumo. Então, a renda inicial desse nosso querido teste, desse nosso cliente fictício aqui, vai ser de um salário mínimo, tá? E aqui eu chamo a sua atenção para esse percentual aqui de 60%, tá? Já eu vou te explicar melhor sobre esse coeficiente de 60%, tá? Então, aqui,
para aposentadoria por idade, na regra de transição, agora em 2025, este homem, que chama-se teste no nosso exemplo aqui, ele cumpriu a carência, cumpriu o tempo de contribuição, a idade mínima, ele consegue se aposentar. E no caso dele, essa é a única aposentadoria possível, tá? Você vê que todas as outras deixam de preencher algum dos requisitos. A aposentadoria, para quem entrar na nova regra, para o homem que começou a contribuir depois da reforma da Previdência de 2019, ele não preenche o tempo de contribuição. Porque a partir de novembro de 2019, para as pessoas que entraram no INSS a partir daquele momento, são necessários 20 anos de contribuição sendo homem, tá? Então, aqui, se fosse pela nova regra, ele não teria preenchido os requisitos, ele precisaria ali de mais 5 anos de contribuição. Aqui, então, ele tem os requisitos, o salário dele é de um salário mínimo, não é novidade, porque ele tem sempre um histórico de contribuições de um salário mínimo, tá? Então, do nosso querido cliente fictício, em relação a essa primeira simulação, tudo certo. Na segunda simulação, eu aumentei o tempo de contribuição do nosso cliente fictício. Eu fiz aqui ele com 25 anos de contribuição. Então, quando a gente vai para aquela tela das possibilidades de aposentadoria, dentre as 13 possibilidades previstas nesse caso aqui, a gente vê que 11 seguem como não preencheu algum dos requisitos, mas ele abre duas possibilidades: a aposentadoria por idade pela regra de transição e a aposentadoria pela nova regra. Lembra que no exemplo passado eu disse para você que aqui ele não preenchia porque ele tinha 15 anos de contribuição e pela nova regra era necessário 20 para o homem? Aqui, com 25 anos e um dia de contribuição, ele preenche essa possibilidade também. Quando a pessoa preenche mais de uma possibilidade de se aposentar, o que a gente faz é entender qual das duas teria um melhor salário. No caso do nosso querido teste, ele sempre contribuiu como salário mínimo ao longo desses 25 anos. Então, não é novidade que o salário de benefício deles, a média disso, vai ser equivalente a um salário mínimo. E nesse caso, nas duas possibilidades. Então, na verdade, tanto faz qual das duas regras for encaixada para ele, ele vai ter a aposentadoria na mesma data e com o mesmo valor de benefício. O que eu pedi para vocês prestarem atenção no exemplo anterior, o coeficiente naquele exemplo era de 60% e nesse exemplo aqui ele é de 70%. O que mudou? Na verdade, para o homem, e aí eu vou tentar falar isso de um jeito mais menos complicado, mas para o homem, depois da reforma da Previdência, a forma de cálculo mudou. Então, hoje, o coeficiente é de 60% da média dos salários de contribuição que a gente tem aqui. Então, pega todos esses salários de contribuição de julho de 94 para cá, faz a média de tudo isso e aplica 60%, mais 2% por ano que ultrapassar, no caso do homem, os 20 anos de contribuição. Então, aqui, como ele teve 25 anos de contribuição, e você soma 2% a cada ano que passa de 20, ele passou 5 anos vezes 2% são 10%. Por isso que aqui o coeficiente que era de 60%, somou-se os 10%, que é, na verdade, a correspondência desses 5 anos, vezes 2% ao ano, vai dar um coeficiente de 70%. Não faz diferença aqui, porque é salário mínimo e não dá para receber nenhuma aposentadoria, nenhum benefício pode ser
inferior a salário mínimo. Tem exceções aí, como o auxílio acidente, por exemplo, que não é substitutivo de renda, ele tem cunho indenizatório, mas, assim, aposentadoria e tal, não pode ser menor que salário mínimo. Portanto, 60%, 70% não faz diferença, o mínimo é um salário mínimo, tá? Mas, quando a gente muda um pouquinho o histórico de contribuições aqui, isso aqui começa a fazer diferença. Então, vamos fazer, eu vou fazer junto com vocês, tá? Vou abrir aqui a lista dos salários. Então, vamos supor, aqui a gente colocou 25 anos a partir de 2000 para ficar certinho os 25 anos. Então, vamos colocar ao longo de todo o período o dobro, dois salários mínimos de contribuição, para a gente ver quanto que daria lá na frente o salário de benefício, combinado? Então, 272 aqui é o dobro, aqui vai dar 302. Opa, aqui eu vou pausar o vídeo e vou voltar quando eu tiver terminado esse preenchimento. Mas vocês vão ver que o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer ao longo de todos os anos é isso: pegar o valor de um salário mínimo e multiplicar por 2, até durante todos os 25 anos, tá? Então, eu vou pausar aqui um pouquinho e já volto com a tabela preenchida certinho. Retomando, retomando aqui a gravação. E voltando, na verdade, eu coloquei os salários aqui. Nossa, deixa eu esconder a bagunça da minha área de trabalho. Eu voltei aqui. Eu acabei de colocar todos os salários de contribuição, de alterar lá. Então, você vê que essa linha amarela é a linha do salário mínimo ao longo dos anos. E alterando para dois salários mínimos de contribuição, vocês veem que essa linha se distanciou da linha amarela na mesma proporção ao longo dos anos, tá? Então, em relação aos períodos, eu não mudei nada: 65 anos de idade, 25 anos de contribuição. O que nós alteramos é que o nosso cliente fictício teste, o nosso amigo teste, ele contribuiu, ao invés de contribuir com um salário mínimo durante toda a vida, ele contribuiu com dois salários mínimos. Então, vamos ver aqui o que que muda no cálculo. E aí eu vou conseguir te explicar melhor a questão do coeficiente, tá? Dentre as 13 opções, continuam duas preenchidos os requisitos, até porque não mudamos o tempo de contribuição, nem a carência, tá vendo? E nem a idade. O que a gente mudou foi o salário de contribuição. E agora, você quer ver como que vai ficar o salário de aposentadoria desse nosso amigo teste? Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. E vamos liberar aqui, então, a tela do cálculo do salário de benefício, lembrando que aqui a gente fez toda essa alteração para que a contribuição dele fosse maior, fosse correspondente sempre durante esses 25 anos de contribuição a dois salários mínimos, tá? Então, aqui nós vamos para o cálculo da renda. E olha só, tendo contribuído com um salário mínimo, ele teria ali uma aposentadoria de um salário mínimo no valor de R$ 1.518. Como ele contribuiu com dois salários mínimos, ele vai ter uma renda de R$ 1.677. Por que que a renda dele não é de dois salários mínimos? Por causa do coeficiente, tá? Como que funciona o coeficiente? Lembra que a gente falou ali atrás que é 60% da média das contribuições até 20 anos de contribuição e 2% por ano que ultrapassar o 20º ano de contribuição no caso do homem. Então, aqui, 70% da média. No caso do teste, a média deu, vamos ver aqui, deu um valor de média lá e aplicou-se Pera, a gente quer esse aqui. Aplicou-se o coeficiente de 70%. Então, vamos ver aqui no relatório.
A média dos salários ficou em 2.396. Vamos colocar aqui na calculadora. 2.396,16. O que que é isso? É a soma de todos os salários dividido pelo período básico de cálculo aqui, que no caso é 300, é o mínimo, tá? Então, deu 2.396,16. Essa questão do período básico de cálculo merece um vídeo todo separado, porque ela não é simplesinha, assim, de entender, de explicar, não. Mas voltando para o coeficiente, se a gente pegar a média, é esse valor da média dos salários e multiplicar por 70%, ó, o valor é exatamente aqui os 1.677,32, que seria a renda mensal inicial, o salário de benefício do teste, tá? Então, não vai ser 2 salários mínimos hoje, seria 1.518 vezes 2. 2 salários mínimos hoje são R$ 3.036. Não estou conseguindo fazer aparecer para você. R$ 3.036 seria o valor de 2 salários mínimos hoje. E apesar de ter contribuído com 2 salários mínimos pelos 25 anos, o salário de contribuição, o salário de aposentadoria, perdão, seria de R$ 1.677. Essa é a forma de cálculo de hoje. Então, qual seria uma forma aqui dele receber 100% de coeficiente? Que aí ele receberia um valor maior. No caso aqui, ele receberia R$ 2.396 por mês, que é a média dele, 100% da média dele. Ele teria que ter mais tempo de contribuição, mais 15 anos de tempo de contribuição, assim de cabeça, para que esses 15 anos vezes 2% ao ano, que ultrapassa os 20, então mais 15 anos de contribuição, o coeficiente aqui seria de 100%, e aí ele receberia 100% da média dos salários, tá? Que seria ali 2.396. Eu fiz esse vídeo mais complexo para ver se faz sentido para você, se você que está me assistindo aí, se você gostou dessa forma. E se você quer saber como chegar em renda final de R$ 3.036 ali. Se você, que seriam 2 salários mínimos hoje, né? Se você quiser saber se você gostou dessa forma de fazer vídeo, deixa nos comentários, curte e encaminha para o seu amigo que vive falando ali, que não entende como calcula a aposentadoria, envia nos grupos de família, porque se esse vídeo tiver uma boa resposta do público, eu volto a fazer novos vídeos dessa forma e, inclusive, dando um nome ali para o nosso amigo teste e simulando com mulher, simulando diferentes casos, de repente pegando até extratos de benefício, extratos de aposentadoria, extratos de contribuições reais, omitindo ali o nome das pessoas, mas para a gente ver na prática como que funciona esse processo. Tá? Não esquece, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa seu comentário para eu saber que você gostou, que você entendeu, para que eu faça mais vídeos desse tipo. E é um prazer estar aqui com você todos os dias. Tem vídeo novo no canal e eu te vejo no próximo vídeo.